Moisés, o distinto líder do povo hebreu, encontrou-se impedido de adentrar a terra prometida, devido a um de seus erros. Embora do alto do Monte Nebo tenha vislumbrado a terra prometida, não teve permissão para pisar nela. Após uma vida de profunda comunhão com o Criador, Moisés faleceu aos 120 anos de idade, e o próprio Senhor providenciou seu sepultamento em um local desconhecido, no vale da terra de Moabe. No entanto, após sua morte, o corpo de Moisés tornou-se objeto de desejo de muitas pessoas, inclusive o próprio diabo, que ousou confrontar as forças celestiais para se apoderar do cadáver. Mas por que ele fez isso? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes de começar, já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. A razão por trás da tentativa do diabo em pegar o corpo de Moisés não fica clara, porém o livro de Judas, que contém apenas um capítulo, menciona um intrigante conflito entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse: "O Senhor o repreenda." Curiosamente, essa passagem não é encontrada no Antigo Testamento, onde a história de Moisés é contada detalhadamente. Deuteronômio, no capítulo 34, versículos 5 a 7, apenas menciona o fato de Deus ter sepultado Moisés em um local desconhecido. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. É possível perceber que Moisés faleceu em relativo estado de saúde, com os olhos ainda funcionando e o ânimo elevado. Nessa passagem, apenas é mencionado que o Criador assumiu a responsabilidade de sepultá-lo em um lugar que permanece desconhecido até hoje. Nem o povo hebreu da época, liderado por Moisés durante toda a travessia do deserto, sabe onde ocorreu esse sepultamento. A pergunta que surge é: onde foi feito esse sepultamento? Se Deuteronômio não faz menção do diabo ter buscado o corpo de Moisés, como Judas obtive essa informação para incluir lá em seu livro do Novo Testamento? Judas parece ter se baseado em fontes adicionais, possivelmente em um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés, para incluir essa disputa pelo corpo de Moisés em seu livro do Novo Testamento. Assim, a verdade sobre esses eventos históricos era conhecida pelos judeus da época e estava documentada em fontes não canônicas. Estes escritos abordam um período da história mundial, desde a entrega dos 10 Mandamentos até a época atual do autor do livro em questão. Nele também é mencionada a luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, o líder hebreu. Embora esse livro contenha um trecho significativo e verdadeiro, ele não foi incluído na Bíblia. Mas por quê? A explicação é simples. Embora contenha a verdade, não significa que todo o livro seja verdadeiro. Essa obra pode conter fatos históricos relevantes e ser de grande importância para o povo judeu, mas não faz parte das escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, conforme o ensinamento do cristianismo. No caso de Judas, ele utilizou um trecho do livro, mesmo sabendo que este não fazia parte das escrituras inspiradas. Mas essa não foi a única vez em que aconteceu algo semelhante na Bíblia. Diversos livros do Antigo e do Novo Testamento mencionam outras obras que não estão presentes na Bíblia. Isso ocorre porque esses livros podem conter informações relevantes e valiosas, mas também podem conter erros, o que os exclui das escrituras sagradas. Portanto, mesmo que o fato sobre a luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés não esteja presente em Deuteronômio, ele era conhecido pelo povo judeu e confirmado historicamente em outros textos não inspirados. Continuando o assunto, é necessário resolver algumas inconsistências. No Antigo Testamento, está registrado que foi o próprio Deus quem sepultou Moisés.
em Judas. Porém, parece que o arcanjo Miguel é quem estava com o corpo do líder hebreu. Como conciliar essas ideias? É preciso compreender que os anjos são servos e mensageiros do Senhor, encarregados de cumprir missões designadas pelo Criador. Quando agem, estão seguindo a vontade de Deus. Portanto, não é absurdo afirmar que Deus sepultou Moisés através de Miguel, o arcanjo Miguel, líder das hostes celestiais e um poderoso anjo guerreiro. Foi incumbido de cuidar do corpo do profeta, até que fosse sepultado. Entretanto, durante essa missão, ele teve que enfrentar um problema: a presença de Satanás. O diabo não desejava que Miguel completasse seu objetivo e sepultasse o corpo de Moisés com segurança. Possivelmente Deus escolheu Miguel para essa tarefa, sabendo que Satanás tentaria interferir. Como Miguel é uma autoridade e um anjo poderoso, ele tinha capacidade para lidar com o diabo. Como mencionado no texto de Judas, Miguel invocou o nome do Senhor para derrotar o inimigo, dizendo: "O Senhor te repreenda." Essa simples declaração foi suficiente para afugentar o demônio, que esperava encontrar um corpo desprotegido. Mas qual era o objetivo de Satanás ao buscar o corpo de Moisés? Podemos encontrar pistas no próprio Deuteronômio 34, nos versículos 10 a 12. Destacam a singularidade de Moisés como profeta em Israel. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Moisés tinha uma relação íntima com Deus, realizando prodígios e maravilhas perante o povo. Por essa razão, o povo nutria uma imensa admiração por ele, chegando até mesmo a considerá-lo como alguém singular, quase divino. É claro que Satanás estava ciente de tudo isso, e seu objetivo era recuperar o corpo de Moisés para, de alguma forma, enterrá-lo em um lugar amplamente conhecido. Ele queria atrair aqueles que já admiravam o antigo líder para o local onde o homem seria sepultado, com uma lápide bem marcada. Isso possibilitaria a criação de uma tradição em torno do túmulo, transformando-o em um lugar sagrado. O objetivo de Satanás era fazer com que o túmulo de Moisés se tornasse amplamente conhecido, buscando transformar a cova em uma fonte de idolatria para o povo de Deus. Apesar de Israel ter testemunhado todos os feitos impressionantes do Senhor no Egito, ainda assim, em momentos de fraqueza espiritual, eles cederam à tentação e fundiram joias para criar um bezerro de ouro, adorando-o como se fosse um deus. Se eles foram capazes de cometer tal pecado com uma criação de metal, imagine o que fariam com um homem que havia aberto o Mar Vermelho. Provavelmente por isso, Deus enviou Miguel para sepultar o líder hebreu em um local desconhecido, impedindo que a nação se concentrasse excessivamente no sepultamento e garantindo o foco na conquista da terra prometida. Assim Satanás foi derrotado mais uma vez, pela providência divina. Embora Moisés não tenha entrado na terra prometida, sua punição não foi das piores, pois o Senhor o levou para o céu. Seu corpo foi sepultado em um lugar desconhecido na terra. Mas sua alma segundou o cristianismo. Descansou no seio de Abraão, desfrutando do descanso eterno. Gostou de conhecer mais sobre essa história? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.